9 de maio de 2016. Santos suporta a pressão, bate Audax com gol de Ricardo Oliveira e é bicampeão paulista. Apesar da derrota, time de Osasco é elogiado por técnico rival. Presidente Vampeta e treinador Fernando Diniz também exaltam o desempenho. Michel Bastos ainda é dúvida para enfrentar o Galo na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Um Corinthians que não quer repetir os erros do passado, em busca de um novo final feliz na temporada. Moisés se recupera mais rápido do que se esperava e Palmeiras ganha reforço às vésperas do começo do Campeonato Brasileiro. E ainda, violência mancha a decisão do alagoano e os campeões estaduais pelo Brasil. Muito boa noite, minha gente! É muito bom estar de volta ao Gazeta Esportiva, muito bom estar com essa equipe maravilhosa, com esses meninos maravilhosos, esses câmeras, assistentes, todo mundo auxiliar. Pascoal, te amo. João Batista, equipe do Departamento de Esportes, beijo pra todo mundo. Anitta, beijão pra você e beijão pra galera do site GazetaEsportiva.net. Mas hoje eu quero dar uma boa noite especial aqui, Rogerinho, vem comigo, para a torcida do Santos, que viu ontem a equipe vencer o Audax por 1-0 e garantiu o bicampeonato paulista. Com mais essa vitória, o time da Vila Belmiro chega ao segundo lugar com 22 títulos conquistados na história do Paulistão. Fica aí ao lado do Palmeiras, que também tem 22, e só está atrás do Coringão, que já levantou a taça do campeonato estadual 27 vezes. Veja tudo isso na reportagem de Fernando Gavini. Dorival Júnior se prepara para começar a entrevista coletiva, quando a sala de imprensa é invadida pelos jogadores que dão um banho no treinador. Parte da festa pela conquista do 22º título paulista da história do Santos. Motivos não faltavam para tanta festa, principalmente pelo adversário que foi derrotado e pela forma como o Peixe teve que jogar para chegar ao título. O corajoso Audax encurralou o Santos dentro da Vila Belmiro. Não se importou com o alçapão lotado e, com seu estilo de toque de bola e movimentação, mandou no jogo desde o primeiro minuto. Teve quase 70% de posse de bola e fez Dorival Júnior montar na defesa o time acostumado a dominar os adversários dentro de casa. Foi o primeiro momento dessas 30 e poucas partidas que eu estou aqui, que uma equipe nos envolveu dentro da Vila. Eu acho que o Santos foi humilde o suficiente para reconhecer essa situação, dar um passo atrás, marcar, e sofremos um pouco, Eu acho que tem momentos que você tem que aprender a sofrer para que, de repente, você possa alcançar, e foi isso que aconteceu. Para tornar as coisas mais difíceis, Lucas Lima, o craque do Peixe, voltou a sentir a lesão no tornozelo e teve que ser substituído no meio do primeiro tempo. Faltou muito pouco para o Audax sair na frente do placar. Tietê limpou bonito na área e bateu cruzado, forte, mas a bola explodiu na trave. O Santos mal conseguia ficar com a bola e muitas vezes tinha que apelar para o chutão para tirar o perigo. Num lance desses, aos 44 minutos, o Audax veio de novo tocando a bola. Foi se aproximando da área santista até que o passe errado de Mike para Camacho deu a chance que o Peixe queria. No contra-ataque rápido, Thiago Maia lançou Ricardo Oliveira, que limpou o zagueiro e marcou um golaço. 1-0 Santos. A vantagem não alterou a forma como o jogo estava sendo disputado. No segundo tempo, o Audax continuou em cima com o Santos recuado, se defendendo e tentando encontrar um contra-ataque para matar o jogo. O maior susto foi a bola na trave cabeceada por Ítalo, mas no final o Santos teve suas chances. Joel chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o lance incorretamente ao marcar impedimento. E aos 45, Ronaldo Mendes perdeu uma chance inacreditável, mas não fez falta. O placar de 1-0 era suficiente para o Santos soltar o grito de campeão. Talvez faltou um pouco mais do que o time já tem muito. Um pouco mais de audácia ali na frente, de improviso, para poder furar a linha baixa do Santos.
Mas se você olhar no cômputo geral, isso é uma coisa que a gente tem que perguntar para os deuses do futebol, porque pelo que aconteceu no jogo era para o Audax ter vencido. Eu dou um valor muito grande a uma conquista como essa, porque não é qualquer equipe que consegue chegar em 8 decisões, que consegue ter 73, 4% de aproveitamento, com uma derrota apenas. Gostaríamos e queríamos como ninguém esse título, esse resultado. Infelizmente alcançamos perante uma grande equipe que valorizou sobremaneira a conquista do Santos. A conquista do título coroou a campanha feita pelo Santos, que só perdeu um dos 19 jogos que disputou. Com a vitória deste domingo, o Peixe completou 5 anos de invencibilidade aqui na Vila Belmiro em jogos do Campeonato Paulista. Mas não foi o único time a deixar o estádio com motivos para comemorar. Os jogadores estão de parabéns por tudo que fizeram, por aquilo que a gente conseguiu construir como time e individualmente também, né? Você vê que muitos aí com propostas excelentes para sair, que às vezes o futebol é incerto, a vida é incerta. Acredito que um jogo como hoje, se ele se repete, na maioria das vezes o Audax vai ganhar, do jeito que foi hoje. O que a gente pode controlar na vida é fazer o melhor que a gente pode. Então hoje talvez a gente pudesse fazer um pouco melhor numa próxima ocasião. E essas ocasiões elas se repetem. O dia que repetir, a gente vai procurar ser melhor do que a gente foi hoje. Fernando é um cara preparado para vestir a camisa de qualquer grande clube do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvidas que a maneira como ele implanta esse conceito de jogo, ele vai ter facilidade em qualquer outra equipe. Quisera, de repente, num próximo momento aí, ele possa ter essa oportunidade, porque é um grande profissional. E eu sou muito sincero, nenhuma equipe conseguiu envolver o Santos aqui dentro. Só o Audax conseguiu esse feito e eu tiro o chapéu para essa equipe. Bom, boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportivo. Boa noite especial para Michele Gianella, de volta ao nosso convívio. Obrigada, não é? Gal. E, claro, boa noite mais do que especial para a torcida do Santos. Nos últimos 10 anos, quando se fala de Campeonato Paulista, o Santos chegou a 8 decisões e venceu 5. Então isso é muito importante. Claro, então parabéns ao Santos. Mas o Campeonato Paulista, que serve como aperitivo para a sequência da temporada, eu acho que o mais interessante, né? Claro, obviamente, além da conquista importante do Santos, foi esse Audax. Foi a pergunta que eu fiz ontem na coletiva ao Dorival. Né? O que o futebol brasileiro pode tirar de proveito do que foi apresentado por essa equipe, que ontem foi aplaudida, Flávio, não só, né, pelos seus dirigentes, pela sua pequena torcida, mas pelos jogadores do Santos e pela torcida do Santos. E a pergunta que eu fiz ao Dorival na coletiva é se isso que foi implantado, que vem sendo implantado pelo Audax, pelo Fernando Diniz, pode ser aplicado numa grande equipe. Foi a resposta que deu o Dorival, de que o Audax realmente encurralou o Santos ontem. O futebol ele é bonito por isso, o Santos ele foi preciso, foi cirúrgico e na única oportunidade que teve no primeiro tempo definiu o jogo e o título. Falta ainda, né? Taticamente não, taticamente a gente consegue olhar o Audax e ver um desenho tático, uma equipe montada, uma equipe que sabe o que faz. Falta, obviamente, para o Fernando Diniz, jogadores de melhor qualidade. Um pouco de maior profundidade, de conseguir chegar um pouco mais no gol do adversário. A equipe cria, mas às vezes falta aquela profundidade e entendo que o título ficou em boas mãos. E entendo que esse Campeonato Paulista, Flávio, mais importante, repito, respeitando, obviamente, o merecido título para o Santos. Foi esse trabalho feito pelo Audax, pelo Fernando Diniz, no momento de reflexão, no momento de 7-1 que vive o futebol brasileiro, ainda de Copa do Mundo para a Alemanha, ter alguém dentro do futebol que pensa como o Fernando Diniz, que mostra como a equipe dentro das suas limitações, muito mais técnicas de elenco, um futebol como mostrou, tem que ser repensado, tem que ser discutido e aplaudido. Flávio, boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Que bom ter você de volta aqui. Que muito legal. Boa noite a todos os amigos do Gazeta Esportiva. O Fernando Diniz faz esse trabalho desde o tempo do Pão de Açúcar. E o engraçado é que, de vez em quando, o Audax perdia, né? Tomava um gol ou outro e o pessoal fica inventando. Não tem invenção. Futebol, você pode ganhar ou perder jogando bonito ou jogando feio. O Tele Santana já falava isso, às vezes é melhor você perder jogando bonito do que você ganhar jogando feio. O Piquet fala isso no Barcelona. E essa filosofia de jogo é uma filosofia muito legal, porque ela atrai público. Daqui a pouco vai ter a nossa pergunta, né, sobre se o Fernando poderia jogar num time grande, trabalhar num time grande, depois eu vou dar a resposta. Então isso é um trabalho que já vem de um grande tempo, já é uma coisa que vem
como uma filosofia de uma família que quer trabalhar assim, filosofia que foi implantada pelo Fernando no clube. É curioso, quando ele veio para trabalhar no clube, ele trouxe essa filosofia, o Pão de Açúcar adotou essa filosofia via esse treinador. Falar do Santos é chovendo molhado, 8 vezes chegou numa final, é um time que trabalha legal a base, que tem uma filosofia de trabalho, que é revelar jovens, tem um time sub-23 que tem um treinador importante, que é o Cleiton Lima, que faz esse trabalho. O Santos se dá o trabalho de não perder o jogador que estoura do sub-20. Então, revela aí o Vitor Bueno, que faz o passe para o Ricardo Oliveira, faz esse trabalho bacana. Mas o Campeonato Paulista, eu não gosto de campeonato regional, mas ele trouxe isso aí, trouxe esse time legal e parece que nas próximas horas o seu Mário Teixeira vai comprar o Oeste de Itápolis e aí nós vamos ter o Audax na Série B. Série B, essa é a ideia. Campeonato Brasileiro. Porque senão ele ia jogar, porque não tem calendário, porcaria de calendário que a CBF não tem, né? Esses jogadores vão ficar espalhados por aí. Então nós vamos ter na Série B o time jogando o ano inteiro, que vai ser legal. Vai ser uma atração. Onde esse time for, ele vai deixar de ser de Itápolis, vai ser de Osasco, e aí nós vamos ter esse time jogando para todo lado, que vai ser uma atração muito bacana. Aliás, Flávio, desculpe, por isso, a única certeza que se tem de desmanche nesse momento no Audax é o Tietchan no Palmeiras. Mas também se sair... Não, claro, a filosofia mantém, mas assim, só como até informação, porque muita gente já falou, bom, o time já acabou, não. Só nesse momento o Tietchan. É claro, a filosofia ela já vem de um outro tempo, o Fernando Diniz ficando no projeto, os jogadores são... Você adapta a peça, mas é informação, porque o Corinthians dava certa contratação. O Camacho e o Bruno Paulo pode ir pro Corinthians, enfim. Mas não há confirmação, não. Eu sei, mas não tem problema, não. A filosofia que vale, é o sistema de jogo. O Tietchan jogou na Ponte Preta, eu nem lembrava. É o sistema. O artilheiro do time deixou o time. O artilheiro do time, ele não se deu bem com o Fernando Diniz. Foi embora, não mudou nada. Tiraram o cara de lá. Não mudou nada. Camacho jogou no Botafogo. Não muda nada, não. É uma filosofia mesmo. Se quiser sair, até logo, hasta luego, não tem problema. Vocês falam bastante do Audax, mas também tem que destacar aí o Dorival Júnior, que lá na Vila Belmiro ele tem 89% de aproveitamento como técnico. 5 anos sem perder. 5 anos sem perder. E tem uma reportagem do Thiago Salazar lá no site gazetesportiva.com, que o Dorival Júnior tem 6 títulos em 8 finais nos últimos 12 anos. Então ele realmente é espetacular. E quando a gente fala do Audax, Anitta, a vitória do Santos... Michele, Anitta, beijo. Mas também é uma bela comparação, né? Estará no Jornal da Gazeta. Anitta. Quando vem essa comparação do que se fala, se elogia o Audax, o elogio vai direcionado ao Santos, porque o Santos teve um adversário de respeito na decisão do campeonato. E isso valoriza muito o trabalho do Dorival. Foi com humildade. Um time que teve a paciência e a inteligência de bater o Audax, coisa que nem Corinthians, nem Palmeiras e nem o São Paulo conseguiram. Muito bem. Longe da Vila Belmiro, o presidente do Audax, o Vampeta, assistiu à final trabalhando como comentarista da Rádio Jovem Pan lá ao lado do Flávio Prado. Mas nem por isso deixou de torcer e de sofrer com os erros de finalização da equipe que atuava em Santos. O repórter Alexandre Silvestre assistiu mais uma vez a partida ao lado dessa figuraça. Veja como foi. Vamp nos aguarda. Rádio Jovem Pan. Olá. Oi. Desculpa chegar chegando assim. O Vampeta tá esperando a gente. Quer dizer, a mim. Posso ir lá? Pode. Tá bom, o Flávio, o Vanderlei, já tá todo mundo sabendo. Tá bom. Obrigado. Ô, gente, no primeiro jogo, o Vampeta, aqui do estúdio da Rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista, teve muito trabalho para controlar a entrada de vários convidados VIPs lá no estádio José Liberati, em Osasco. O momento foi tão divertido que eu quero reprisá-lo para vocês. O telefone se liga pro cara agora aí, que é o chefe da segurança. Que inferno, hein, Vampeta? Pô, resolveu ingresso agora. Todo mundo quer entrar no estádio às suas custas, é isso? Tem mais 2 aí, o Taiguara lá, o ator lá da Globo lá só macho. E mais... Ele vai ligar pra vocês aí, dá um jeito aí, bota esses caras aí. Quem é o Que Maravilha e quem é? Sidney Magal e... Rita Cadillac. Kid Bengala. Bota o presidente da Vila Maria em qualquer camarote aí, pelo amor de Deus. Bota a cabeça branca aí do lado no meu camarote, pô. É o presidente da escola de samba da minha escola de samba, cara. Bota aí. Hoje, na decisiva do Campeonato Paulista, o jogo é na Vila Belmiro. Eu tenho certeza que o telefone do Vampeta tocou menos, né, Vamp?
Hoje não, hoje tá tranquilo, Sobrou pro Modesto Roma, é isso? O mando de campo hoje é do Santos, sobrou lá pro presidente do Santos. Você tá tenso aí com essa final, cara? Nada, tranquilinho. Tranquilo? Suave. O time já fez o que tinha que fazer, o que vier daqui pra frente é lucro? Ainda dá pra fazer mais um pouquinho, né? No começo do campeonato, meu sonho era não cair, depois se classifica, vai chegando. Agora, isso é ser campeão, né? Eu acho que o presidente tá, ó. Pipocando aqui? Trêmulo. Só precisa de uma. Eles falaram. Você viu quantas vezes o Audax chegou no Fly? É o risco que se corre, né? Você tem um ataque que tem o Gabriel e o Ricardo Oliveira, que acabaram de ser convocado agora para a seleção para a Copa América. Primeira oportunidade, a jogada individual do Ricardo, sai o gol do Santos. Você acha que é uma escolha do Santos jogar um pouco mais esperando o Audax? Mas ao mesmo tempo o Audax aí conseguiu se impor em campo. Provavelmente deve ser uma opção, né, do Dorival. Porque a gente é acostumado a ver o Santos jogar com outra postura dentro da Vila, né? Tem dinheiro até, João? Tá aí, João? Tá maluco, né, meu? Nada! O impedido e quase teve um infarto aqui, viu? 1-0, o Joel tava 10 quilômetros na frente, Nilton. 10 quilômetros na frente impedido. Tava impedido, não? Muito atrás. Calma aí, no ar você fala que foi impedimento, é isso? Aí já não é mais o comentário, é o presidente. Começa a assistir. A gente não podia trocar essa oportunidade, dar essa pro Santos e pegar aquela outra pro... Joel, não há tempo para mais nada. O Santos é campeão estadual 2016. Vampeta, deve dar uma dorzinha, cara, porque chegou tão perto, né? Um time modesto. Chegou, bola na trave, tudo. Pelo menos levar pros pênaltis, né? E lá decidir. Mas o Audax fez sua parte, jogou bem. Né? E vai ser reconhecido, já está sendo reconhecido por tudo que fez. Pois é, o Audax não foi campeão, mas o futebol que demonstrou no Campeonato Paulista será lembrado por muito tempo. A mente por trás desse estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a ver aí é o treinador Fernando Diniz, que teve tempo para implantar a filosofia dele no time de Osasco. E é justamente esse o tema da enquete que está no ar no site gazetesportiva.com e é sobre o técnico. Nós queremos saber, o Fernando Diniz daria certo no comando de um time grande, sim ou não, Flávio Prado? Bom, com certeza ele dá certo num time grande. Eu só não sei se tem time grande para... Grande o suficiente? Então, eu não sei se tem time grande para o Fernando Diniz, porque o Audax é grande. Ele tem um empresário grande, que pensa grande, que tem uma gestão grande. Agora, será que os outros são grandes o suficiente para ter uma filosofia de jogo? Ou eles são pequenos para, na hora que um corneteiro, um babaca qualquer de um conselheiro fica pedindo a cabeça, eles dão a cabeça? Isso não é ser grande, isso é ter uma história grande. Isso é diferente. Um time grande é lugar do Fernando Diniz. Agora, esses times com camisa grande, que houve conselheiro, que houve torcida uniformizada, isso não é time grande, isso é time pequenininho com história grande. Time grande é o lugar do Fernando Diniz. Só não sei se tem time grande suficiente para ter uma filosofia de jogo. Garrafa, ele daria certo? O Fernando Diniz está preparado para assumir uma grande equipe. Tem qualidade, tem conhecimento para tal. Agora, com a cultura do futebol brasileiro, eu acredito que não. Porque envolve muita paixão. Os grandes do Brasil não são grandes, não estão preparados para esse tipo de situação. É lamentável, não é? Por isso que toma de 4. Alguém que possa nos contrariar, que seria ótimo que isso acontecesse, mas eu não acredito. Lamentavelmente. E aqui é um elogio ao Fernando Diniz. Eu falei agora com ele, Fernando, pensa bem no que você vai fazer. Porque vai receber proposta desses times aí, depois chegar lá depois de 5, 6 jogos, vão dar a sua cabeça, fica no grande que você está. Eu considero grande time que tenha dono, que tenha gestor, que tenha filosofia de jogo. Qual time no Brasil tem? Só o Audax, o Red Bull. O São Paulo tem filosofia de jogo? O Santos tem.
Mas o presidente do Santos acabou de dizer, eu tenho uma filosofia, acho ele demais. Mas se um conselheiro pedir a cabeça, sabe como é que é e tal, não sei o que. Então não muita gente falando, onde ele tá, vai te captar. Tá ótimo. Bom, o Fernando Diniz é o técnico escolhido para a seleção do Campeonato Paulista, que é o destaque do site gazetesportiva.com, João Batista. Olha só, como não podia ser diferente, os santistas dominaram a lista, com 6 nomes entre os eleitos. Vanderlei, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Lucas Lima e Gabigol. Tá tudo lá no site gazetesportiva.com. O vice-campeão Audax emplacou, além do treinador, os jogadores Tietê e Camacho. O Corinthians colocou o zagueiro Felipe e o lateral Fagner. E o artilheiro Roger, do Red Bull Brasil, fechou o time. Hoje acontece a premiação aqui em São Paulo. Gazeta Esportiva, nosso programa estará lá cobrindo os detalhes todos. Você confere amanhã, terça-feira. Muito bem. O Domingão foi também de várias decisões pelos principais campeonatos estaduais do Brasil. Apesar da festa dos campeões pelo país, em Alagoas, e final entre CSA e CRB ficou marcada pela violência das torcidas dentro de campo. Na decisão do campeonato alagoano, o futebol ficou de lado, dando espaço para cenas lamentáveis. Depois da vitória do CRB diante do CSA por 1-0, torcedores de ambos os times invadiram o gramado e protagonizaram uma verdadeira guerra. Pessoas foram covardemente pisoteadas e agredidas sem qualquer tipo de intervenção policial. Os poucos que se deslocaram estavam dispersando os torcedores na arquibancada. 5 pessoas deram entrada em hospitais da região, 2 delas em estado grave. Voltando ao futebol, em Curitiba, o Atlético Paranaense não quis saber de administrar a vantagem de 3 gols do jogo de ida e voltou a vencer o Coxa, desta vez por 2-0. Walter e Evandro marcaram para o Furacão e garantiram a festa da equipe na casa do adversário. Em Salvador, o placar do primeiro jogo definiu o campeão estadual. O Bahia até venceu neste domingo por 1-0, mas o resultado de 2-0 para o Vitória semana passada deixou o título com o rubro-negro. No Recife, Sport e Santa Cruz ficaram no 0-0. Como o Santa havia vencido por 1-0 no Arruda, mais um título na conta da equipe em uma semana. Copa do Nordeste e agora o Campeonato Pernambucano. Em Porto Alegre, o Internacional passeou diante do Juventude. De cabeça, Eduardo Sacha fez 1-0. No segundo tempo, o Paulão também usou a cabeça para ampliar a vantagem. E para variar, Gustavo Ferrarés fechou a conta em outra cabeçada, 3-0 Inter, campeão gaúcho de 2016. Essa partida também marcou a despedida do goleiro Alisson do Colorado. Em Belo Horizonte, o América tinha vantagem dos 2-1 feitos no primeiro jogo, mas ontem o Atlético foi para cima e fez 1-0 com Cleiton. Só que daí o cara das finais apareceu. Danilo Barcelos, que havia feito os 2 gols do Coelho na outra partida, marcou de novo. A equipe segurou o empate e conquistou o título depois de 15 anos de jejum. E no Rio de Janeiro, o Botafogo saiu na frente do Vasco nessa cabeçada de Leandrinho, resultado que levaria a decisão aos pênaltis. A resposta veio na mesma moeda. Rafael Vaz completou o cruzamento de Nenê, empatou o jogo e garantiu o bicampeonato estadual ao Vasco. O time da Colina foi campeão invicto da competição. E o curioso é que o Ricardo Gomes, do Botafogo, é que está sendo sondado para ir para o Cruzeiro, né? Parece que deve acertar. O Jorginho, no primeiro momento, era a bola da vez, Jorginho... Mas parece que ele declinou, deve ficar no Vasco. O Atlético Paranaense ganhou facilmente o campeonato de lá. O Internacional ganhou. O curioso, o Grêmio faz um trabalho muito bem organizado, mas o Roger não conseguiu ficar bem nem na Libertadores nem no campeonato. Antônio Carlos fez um trabalho de destaque com a Juventude. Precisa ser olhado com respeito. Ele mesmo falou, né, começou precipitadamente no futebol, foi para a Europa, estudou bastante, trabalhou como técnico por lá e agora volta. É um trabalho que merece atenção. Curitiba parece que está se ajeitando também, está lá com o Gilson Kleina, vamos ver o que vai acontecer. Guto Ferreira ganhou lá em Chapecó com a Chapecoense. Que mais? Santa Cruz, né? 2 títulos, é legal. Merece, muito legal, muito legal. É o Milton Mendes. Milton Mendes. É outro cara também estudioso. Merece uma atenção toda especial. Bacana, eu acho que no modo geral foi legal. E esses animais de torcida uniformizada. Passar, bater. Isso é o lixo do futebol, né? Então, isso aí faz parte do
do esquema que não tem punição nenhuma, é tudo de qualquer jeito, então faz parte do lixo do futebol. É nada muito de anormal dentro dos campeonatos regionais, é aquilo que se esperava, e eu continuo a todo ano com a seguinte tese, né? Não é referência o campeonato regional para campeonato brasileiro. Então não se durma no barulho, meu time foi campeão regional, vamos entrar no brasileiro. É outro tipo de competição. Tem que destacar o Givanildo, né? Givanildo, no América Mineiro, Ameriquinha, né? O cabeça de navio, como dizia os Marcelos. É aquele negócio de ganhou o que deu para ganhar. Então, vida nova, não tem referência nenhuma. Muito time que ganha campeonato regional cai. Não é verdade? Isso aí, então, o próprio Vasco da Gama vai disputar uma Série B. Parabéns ao Vasco, belíssimo trabalho do Jorginho, dentro da limitação. O Botafogo, que fez uma boa campanha no Carioca, é time para brigar na posição média da tabela. E olhe lá. Para brigar para não cair. Se não cuidar, pode cair, pode perder o seu técnico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não se iludir com o que está desenhado em termos de campeonato regional. Isso é muito importante na transição do regional para o campeonato nacional. Sem dúvida. Beleza, Flávio, agora é hora de falar do São Paulo, que segue se preparando para o primeiro confronto contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores. O repórter Filipe Boril, mais querido do Brasil, esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. A semana começou com um trabalho duro para os jogadores do São Paulo. Nada de folga no final de semana e treino logo cedo, na manhã desta segunda-feira. Tudo com o mistério já conhecido. Edgardo Bausa, mais uma vez, fechou a primeira parte da atividade. Mas já deu para notar que o Wesley pode ser a novidade no time titular do São Paulo contra o Atlético Mineiro na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Wesley está à disposição também, a gente não sabe se o Bausa pensa em outra opção ali para cobrir essa posição que o Michel, se não jogar, vai deixar disponível. Mas a gente acredita que quem entrar vai dar o melhor, vai dar conta do recado. Antes disso, era Carlinhos que estava em campo, mas o jogador sentiu um incômodo muscular e foi substituído justamente por Wesley. Ambos brigam pela vaga deixada por Michel Bastos, que na manhã desta segunda-feira apenas correu em volta do gramado e depois foi para a academia continuar a recuperação do problema muscular que ele teve diante do Toluca. O Michel está muito bem, né? Principalmente nos últimos jogos, vem fazendo gols, vem ajudando a equipe, está mostrando toda a qualidade dele. É um cara que tá ficando aí o dia inteiro, está tratando o máximo possível para poder estar disponível no jogo, mas a gente não sabe se vai poder contar com ele ou não. A comissão técnica se surpreendeu com a recuperação de Michel Bastos. A evolução animou o departamento de futebol do clube, que vê agora com otimismo a chance do meio-campo jogar contra o Galo na quarta-feira no Morumbi, com o Hudson no time titular como novo capitão do time. Há um respeito quando você conversa, quando você fala. Eu tenho uma boa relação com todos, graças a Deus, não tenho problema com nenhum dos jogadores. Eles tratam essa parte até com um pouco de brincadeira, porque é por causa de muita intimidade que a gente tem. Então, acho que para mim é uma coisa bacana, que fico feliz pra caramba e espero representar bem sempre. Sobre os ingressos para a quarta-feira, os torcedores são paulinos esgotaram todas as entradas para o jogo contra o Galo. O Tricolor comercializou 51 mil bilhetes. Com as cadeiras cativas e os camarotes, o público deve subir para mais de 65 mil espectadores. Como não restam mais ingressos, as bilheterias do estádio estarão fechadas no dia do jogo. Uma motivação extra, completamente extra, que nos empurra o tempo todo e que também intimida o adversário. O adversário, quando ele passa, você já passou naquele corredor ali, quando a gente entra? O adversário, quando passa ali, com certeza ele sente a pressão da torcida do São Paulo. E o Morumbi é muito grande, apesar da torcida ficar distante, 60 mil pessoas faz diferença, cara. Então acho que é completamente bom para o São Paulo e a gente está sabendo usar isso muito bem. Rafa, o Botafogo acaba de anunciar que o Ricardo Gomes não vai para o Cruzeiro, viu? Eu acho legal. Viu? Já é o terceiro, né, que não topa. O Jorginho, o Marcelo Oliveira e agora o Ricardo Gomes. Eu também gosto disso. Fica uma coisa mais assim, mais
vamos dizer, mais profissional, porque, né? Porque é o seguinte, o campeonato que o Botafogo, a gente vai falar do São Paulo, mas como vem essa notícia e a dinâmica faz com que seja assim, o campeonato que o Botafogo vai disputar é um, o do Cruzeiro é outro, e talvez com uma equipe muito parecida com a do Botafogo. O dirigente do Cruzeiro acha que o Cruzeiro entra no campeonato para brigar pelo título. Aí quando se dá conta que o time vai ficar ali numa posição intermediária, vai culpar quem? O Ricardo Gomes. Não, e ele levou muito em consideração o fato do Botafogo ter aberto espaço para ele quando ele teve aquele negócio. Claro. Achei legal, achei bacana. E mesmo, com certeza, a proposta foi maior do que o Jorginho ia ganhar no Vasco, maior do que o Ricardo ganharia ou ganha no Botafogo e segue o trabalho. Isso é importante para o futebol. É uma notícia legal que você traz. Sobre o São Paulo, Copa Libertadores da América, o ano passado, o River Plate, que teve a pior campanha, e isso aqui não é demérito ao São Paulo, é só para fazer um desenho do que é o torneio, o River Plate é quem foi o campeão da Copa Libertadores. Então, quando muita gente apostava que de repente o Corinthians, o Grêmio, até mesmo o Palmeiras ainda na fase de grupos, e o que o São Paulo era o patinho feio, tá aí o São Paulo. E se você pega o desenho da Copa Libertadores, passar pelo Atlético, pode ficar no metade do caminho, mas pode passar. Eu entendo que é igual, é jogo igual, mesmo com a decisão acontecendo em Belo Horizonte. Entendo que o São Paulo tem boa possibilidade, apesar da ausência ou não do Michel, o São Paulo tem boa possibilidade de fazer o resultado aqui e sair classificado, e aí já está na cara do gol, está na semifinal, e pesa a camisa, como pesou para o River Plate o ano passado. Então é um grande jogo, a torcida do São Paulo vai fazer o seu papel, como é de costume, a gente só lamenta que só faça em momentos pontuais, a torcida do São Paulo tem que ser mais presente, mas o São Paulo vai chegar com tudo na quarta-feira, dificilmente para mim perde o jogo quarta-feira. A vaga a gente discute na próxima semana, Flávio. Não, zerou, você tem razão, zerou, né? O São Paulo, ele teve um grande jogo, o jogo contra o Toluca foi espetacular, foi a melhor atuação que eu vi de um time de camisa neste ano, ninguém jogou. Intensidade, jogou, sabia o que queria, determinação, Vou buscar a classificação aqui. A maneira como o São Paulo jogou contra o Toluca, ninguém jogou esse ano dos times de camisa. Verdade. Nem Corinthians teve uma apresentação assim, o Palmeiras não teve, o Corinthians, ninguém teve. Então foi realmente uma grande partida, jogou bem contra o River as duas. E jogou contra aquele pobre coitado lá, o Trujillo, mas aí não vale. Então o São Paulo teve aquela grande atuação e teve algumas atuações muito ruins, mas parece que o Morumbi trouxe uma nova vida para o São Paulo, isso é uma realidade. E tem que fazer o resultado aqui, lá em Minas a coisa é complicada. Tá igual porque o Atlético também, eu vi o jogo contra o Racing, foi assim. Então é muito igual, tá muito parelho. Vamos ver o que vai acontecer. A ausência do Michel, se acontecer, vai ser um desfalque considerável que o São Paulo não tem uma reposição tão importante. Vamos ver. Tá legal. Tá uma briga boa para um time que estava realmente desacreditado. Eu acho o elenco do São Paulo limitado, mas já vi times limitados ganhar a Libertadores. Então, por que não, né? E numa briga entre iguais, eu prefiro jogar a primeira em casa, Flávio. Qual que é uma tendência quando você pensa que um time pode classificar? É ele vencer. Ele vencer, aí a vantagem que o Atlético tem de decidir em casa, ela já minimiza. E vira contra ele. Ela vira, é o relógio que vem contra, é a pressão da torcida, é saber que não pode se expor muito e tem que se expor, pode tomar um gol e esse gol tem um peso muito grande. Então, para o São Paulo é muito importante que ele faça a primeira partida e um bom jogo em casa. Se ganhar por 1-0, ele já tem a vantagem. Leva vantagem para o BH. O Palmeiras não terá o desfalque do centroavante Lucas Barrios durante a realização da Copa América Centenário, que acontece em junho nos Estados Unidos. Ele ficou fora da lista final do técnico Ramon Dias. Essa não foi a única boa notícia recebida pelos palmeirenses nesta segunda-feira. O meio-campo Moisés se recuperou antes do tempo de uma fratura no pé e está de volta. Veja na reportagem do Fernando Gavino. Os primeiros momentos de Moisés em campo com a camisa do Palmeiras foram os melhores possíveis. Estávamos no mês de janeiro em Montevidéu e o meia entrou no segundo tempo do jogo contra o Libertad, no torneio amistoso disputado no Uruguai. Além de ter começado a jogada do primeiro gol marcado por Alione, ele mesmo fez de cabeça o segundo da vitória por 2-0. Depois disso, Moisés só jogou a final do torneio contra o Nacional e contra o Linense pelo Campeonato Paulista, quando fraturou o pé direito e teve que passar por uma cirurgia. Confesso que não foi fácil. Logo que eu machuquei no sábado, né, logo na minha estreia oficial. E na terça-feira já era a estreia da Libertadores, então foi um baque muito grande. E nesse momento você tem que se apegar a Deus, a sua família. A recuperação foi muito mais rápida do que a previsão inicial e Moisés já está de volta ao trabalho. Tem que
agradecer muito ao Palmeiras, porque logo em seguida que eu machuquei, a cirurgia foi feita logo no outro dia, então isso também adiantou a recuperação. E fizemos um trabalho excelente com o Jomar, com o Rosan, todo o pessoal dando uma atenção muito grande. Para quem não se lembra, Moisés é meio-campista. Pode jogar tanto na meia como de segundo volante. Começou a carreira no América Mineiro, se destacou na Portuguesa e antes de vir para o Palmeiras, estava jogando no futebol da Croácia. Experiência não falta para o jogador de 28 anos, que tenta encontrar um espaço no setor mais concorrido do elenco do Verdão. A posição que mais tem jogadores é no meio, né? Tem muitos jogadores. Vai depender também da forma que o Cuca pensa em me utilizar. Mas eu tenho certeza que eu vou brigar naquela posição ali, entre volante, entre meia. Eu gosto de jogar com um volante que sai mais, ou então como um meia um pouco mais à frente. Preparado, Moisés garante que está. Mas para voltar a jogar vai ter que provar o seu valor a Cuca, substituto de Marcelo Oliveira, técnico que o contratou. Mas o meia não se importa. Sabe que o pior já passou e que agora o importante é estar pronto para recomeçar. Considero sim que é um novo recomeço, e espero recomeçar da melhor forma possível, agora sem lesões, com vitórias, com grandes atuações e que o Palmeiras consiga um título no final do campeonato. Ô Flávio, eu estou confiante que o Palmeiras vai fazer um bom campeonato brasileiro, dentro daquilo que a gente viu nesse primeiro semestre, os problemas que o Palmeiras passou, o finalzinho, a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores e também no Campeonato Paulista, sinalizarem aquilo que a gente já sabia, não é nenhuma novidade, que o Cuca vai dar uma nova vida e tem tudo para dar uma nova vida a esse Palmeiras. Então, entendo que o Palmeiras vai brigar na parte alta da tabela. Pelo menos esse é o meu pensamento. Até porque, acrescentando a tudo isso, esse tempo que o palmeirense não queria ter tido, mas teve esse tempo aí, esse ato de ficar fora de Campeonato Paulista e Copa Libertadores, serviu para o Cuca montar o time dele. O Cuca está montando aquilo que ele quer, entendeu que Lucas e Robinho não serviam para o Palmeiras, com todo respeito aos atletas, trouxe os jogadores que ele queria, então está montando o time dele. E o Lucas Barrios, que como foi destacado aqui na reportagem, é importante para o Palmeiras pelo seguinte aspecto. Eu tive a semana passada lá no Palmeiras, na cobertura, e o Cuca tem dado uma atenção especial ao Lucas Barrios. Ele veio para a coletiva, disse que o Lucas Barrios não estava bem, mas disse que teve uma conversa com o jogador, que acredita que o Lucas Barrios possa ser uma peça importante ao clube. Então, estou confiante aí nesse Palmeiras. É um Palmeiras que vai entrar forte em relação aos outros no Campeonato Brasileiro, por esse espaço até que teve para treinar. Sem dúvida. Pede-se tempo, cobra-se tempo, está aí o tempo, e o Palmeiras tem elenco, né? Claro. Ninguém tem nada assim, elenco maravilhoso. O Palmeiras tem uma variedade grande. Você tem peças iguais em quantidade. Quebrou um copo, eu tenho outro aqui, igual. Isso aí. Não tem nada extraordinário? Quem tem isso aí? Ninguém. Quem tem essa coisa extraordinária? Talvez o Corinthians tenha, não sei. Então, eu acho que o Cuca pode fazer um trabalho legal, e o time do Palmeiras estava em ascensão. Eu acho que o Palmeiras entra essa sua colocação na parte de cima da tabela, acho que ninguém duvida. A princípio é isso mesmo que a gente espera do Palmeiras. Para quem há 2 anos aí estava na última rodada brigando por rebaixamento, já é uma belíssima notícia para se começar o brasileiro. Tomara que se confirme. E depois de fracassar no Paulistão e também na Libertadores, o Corinthians começa a semana pensando na estreia do Campeonato Brasileiro domingo contra o Grêmio na Arena em Itaquera. O destaque desta segunda-feira foi a entrevista coletiva do zagueiro Felipe, que falou da expectativa do Timão para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Um filme com roteiro já conhecido. No enredo, uma eliminação no Paulistão, seguida de outra na Libertadores. O início de 2016 foi bem parecido com o do ano passado. A gente está no caminho certo, mas sempre tem equipes do outro lado que trabalham para isso também. Então, eu creio que no Paulista e na Libertadores a gente ficou muito chateado, mas o caminho é esse, tá? O time está evoluindo muito e o objetivo é esse, cara. É a gente entrar forte, mas nas 2 competições, Copa do Brasil e Brasileiro, que é para a gente repetir e ser campeão. Nesta retomada, o Fagner iniciou o trabalho apenas na parte física. Os outros jogadores realizaram um trabalho em campo reduzido, com um desfalque inesperado. O técnico Tite não apareceu aqui no CT Joaquim Grava. Viajou para o Rio de Janeiro para um evento com outros treinadores do país, promovido pela CBF. É claro que a gente ia ficar um pouco chateado se
se ele não voltasse, mas isso aí é ele que vai resolver, né? E que ele seja muito feliz também, mas a gente fazer um ótimo trabalho que eu creio que ele vai dar a instrução, né? Se ele de onde ele estiver. Calma, Felipe, o Tite deve retornar em breve e vai receber de presente 2 reforços do vice-campeão paulista, o meia Camacho e o atacante Bruno Paulo. O Camacho acho que foi o que mais acertou passes no campeonato. É um ótimo jogador, você vê a qualidade dele dentro de campo, posicionamento. E o outro o Bruno Paulo, é mais um objetivo, ele é um cara que gosta de driblar bastante, né? Então, se for para vir os dois, seja bem-vindo e possa ajudar a nossa equipe aí. Um novo Corinthians sendo montado para não repetir velhos erros, em busca da repetição de um final feliz na temporada. Eu gosto do elenco do Corinthians, não precisa nem falar, acho o Tite o melhor técnico do Brasil. E no campeonato de longo percurso... Regularidade, né? Favoritíssimo. Acho que o Corinthians está tranquilamente entre os 3 favoritos. E tudo leva a crer que vai brigar de novo na ponta. Antes que alguém diga, foi eliminado nos últimos 5 campeonatos. Todo mundo perde mais do que ganha. A gente está fazendo umas contas ali embaixo. O Muricy, quando ele foi tricampeão brasileiro, ele perdeu 8 campeonatos no período que ele foi tricampeão brasileiro. Perdeu 4 paulistas e 4 Libertadores. É normal. Você mais perde do que ganha. O Guardiola, esse monstro que está aí, ele foi campeão de um monte de coisa e perdeu um monte de coisa. Normal. Natural. Você mais perde do que você ganha. Normal, natural, né? Até o Tite perde. Todo mundo. Mas o Tite é ótimo e o elenco do Corinthians é muito bom. Hoje você percebeu lá na redação a preocupação do Chico Lang, já meio desesperado, ainda sofrido um tanto quanto marcado quanto o Libertadores, e a gente tentou acalmar o Chico, dizendo exatamente isso. Calma, Chico. Primeiro que o Corinthians tem o melhor técnico do país, isso é indiscutível. Não sou eu e o Flávio que está falando, isso aí são os números, é o trabalho, é a regularidade, é a manutenção do Tite. E ele provou o ano passado, quando aconteceram situações idênticas a deste ano, eliminação na Libertadores, eliminação no Campeonato Paulista, e quando ninguém acreditava no Corinthians, que, claro, hoje a gente compara, aquele Corinthians é melhor que o Tite tem nas mãos, mas em maio do ano passado, aquele Corinthians era muito parecido com esse, desacreditado. Então, há sim uma possibilidade e uma boa perspectiva. Carece de uma outra peça de reposição? Claro que carece, e no meu entendimento, principalmente lá na frente. Né? O André não vingou e não tem nada a ver com o pênalti que ele perdeu. O André estava muito abaixo do que se espera. Não é? O Luciano precisa provar alguma coisa. Então, a chegada do Marquinhos Gabriel talvez possa dar, junto com o Giovani Augusto, aquela qualidade de setor de meio campo. E tendo, num campeonato de regularidade, uma equipe jovem, com a competência do técnico Tite, é um time que pode dar caldo, é uma equipe que também entendo que briga na parte alta da tabela, mas terá mais trabalho que o Palmeiras nesse início, Flávio. Eu acho que o Corinthians o grande treinador é o treinador da regularidade. O campeonato do mata-mata, você pode sair num pênalti, você pode sair num erro de arbitragem. Na regularidade não tem chabu, não. Acho que o Corinthians vai brigar pelo título de novo, é um dos favoritos. Não tem erro, não. O Tite realmente é o melhor do Brasil e, de novo, ele vai ter toda a condição. E um Corinthians, por exemplo, que diferentemente do Santos, que perde... O Santos que abre o olho, vai perder 3 jogadores para a seleção, para essa palhaçada de Copa América, perde jogadores para a Sub-20, o Corinthians não, e talvez perca só o Balbuena, dá para seguir aí em boa caminhada. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. A pergunta era se o Fernando Diniz daria certo no comando de um time grande e deu que sim, Garrafa. Beleza. 63% dos votos. Quero terminar o programa mandando um beijo para o Guilherme Camarda, da nossa produção, da nossa redação, que fez aniversário ontem, junto com a minha avó, Shirley, que também fez aniversário ontem. Beijo, volta a assistir Godoy vai dar um presente para ele quinta-feira. Quinta-feira o Godoy vai dar um presentão para ele quinta-feira. O Guilherme? Guilherme, Já estou sabendo essa história. Beijo, até amanhã a gente se encontra aqui no Gazeta Esportiva. Tchau, menino. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, porque agora com o Jornal da Gazeta, Juliana Verbona e Stella Gontijo. Tchau. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mais é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No
No Santos pratica-se o esporte com dignidade.